Você está se preparando para a sua aposentadoria? Em 2045, segundo os dados do IBGE, haverão mais idosos do que crianças. Será esse o fim da aposentadoria? Então fica comigo até o final desse vídeo, pois irei trazer alguns números e estatísticas bastante preocupantes e que surgem um alerta para você que ainda não começou a investir e pensa um dia em se aposentar. Solta a vinheta e vem comigo. Antes de mais nada, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pois toda semana eu trago conteúdos novos sobre finanças e investimentos e fatos relevantes e notícias quentes do mercado financeiro para que você fique por dentro de tudo. Vamos ao conteúdo. O número de brasileiros com mais de 60 anos superou os 30 milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. E a tendência é que o envelhecimento da população acelere, superando o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil. Mas afinal, o que isso significa? A tendência é que faltará dinheiro nos cofres públicos, pois visto que quem paga a aposentadoria dos idosos de hoje sou eu e você, contribuinte ativo. Conforme o número de idosos aumentam e o número de crianças e adolescentes diminui, haverá menos pessoas contribuindo para pagar a aposentadoria dos idosos de amanhã. Desde 2014, o número de idosos ultrapassou de crianças com até 9 anos no país. O que preocupa é que se mantém no país a tendência de envelhecimento da população. Em 2019, o número de pessoas com mais de 60 anos no país era superior em 6 milhões ao de crianças com até 9 anos de idade. De acordo com a pesquisa, enquanto as crianças com idades entre 0 e 9 anos somavam 26,9 milhões, chegava a 32,9 milhões o número de idosos, como mostra o gráfico. Uma pesquisa feita pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que até 2100, pelo menos 23 países terão suas populações reduzidas pela metade. A razão por trás disso é a taxa da queda da fecundidade global, motivada por maiores acessos aos métodos contraceptivos. Em 1950, as mulheres tinham em média 4,7 filhos. A pesquisa mostra como esse número passou para 2,4 em 2017 e pode chegar ao valor de 1,7 até o final do século. Levando em consideração a queda desses números, é questão de lógica. Logo, se tem menos crianças nascendo e mais idosos vivendo, haverão menos contribuintes pagando fundo de aposentadoria. As mulheres de hoje em dia estão tomando mais contraceptivos e outras muitas preferem não ter filhos, sem falar que o número de homossexuais no Brasil tem crescido, o que leva a uma redução de geração de crianças entre homens e mulheres. A taxa de fecundidade ideal, ou seja, o número médio de filhos que casal deveria ter, hoje é de 2,1. Esse valor assegura a reposição populacional, 2 filhos para substituir o lugar de seus pais na vida econômica e social. Já esse extra de 0,1 na conta serve para compensar caso haja morte de uma das pessoas ainda na infância ou antes de gerar descendentes. 1/3 da população brasileira será formada por pessoas com 60 anos ou mais em 2060. Serão 73,5 milhões entre os 218,1 milhões de habitantes no país. Em 2045, a população brasileira já começará a diminuir, segundo os dados do IBGE. O cenário de envelhecimento da população pode ser mais preocupante diante do risco de se perder o chamado bônus demográfico, que é quando se tem mais jovens ativos do que crianças e idosos. Segundo o demográfico José Eustáquio Diniz Alves, do IBGE, o bônus deve começar a se fechar a partir de 2030 e o Brasil corre o risco de desperdiçá-lo. Com a população envelhecida, há uma redução do número de pessoas no mercado de trabalho, o que reduz a capacidade de crescimento da economia do país. O envelhecimento é um custo muito alto para um país. É quando não só muitos param de trabalhar, mas também precisam de cuidados. A tendência de redução no ritmo de expansão da economia do país. Se o Brasil não crescer antes de envelhecer, não crescerá mais. Grande exemplo disso é o Japão, que se tornou uma das maiores economias mundiais até 1990, mas parou de crescer após envelhecer. Talvez seja por isso que de tempos em tempos surgem doenças em escala de pandemia
que leva boa parte em massa da população de idosos, pois essa acaba se tornando a única forma dos países continuar crescendo sem quebrar. Em 1991, os idosos representavam 4,8% da população brasileira. Em 2000, 5,8% e agora chegam à marca de 14,6%, correspondendo a 30,3 milhões de pessoas que têm 65 anos ou mais. O vídeo de hoje é muito mais do que um alerta, mas é algo que você tem que decidir, principalmente você que ainda não garantiu a sua aposentadoria. Você precisa começar a investir e não depender do governo para receber a sua aposentadoria, pois cada dia mais que passa, o número de idosos, como eu tenho mostrado, tem aumentado, quanto que o número de crianças nascendo tem diminuído. E isso vai dificultar sim na sua aposentadoria futura. Então cabe a você começar a investir e construir a sua própria aposentadoria. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, forte abraço e foco na trilha.